Você quer credibilidade, qualidade, retorno imediato? Então anunciamos. Infinity Rádio TV, sistema online de comunicação. Uma rádio de informação e diversão. Uma rádio que conecta todos no mesmo tempo e espaço. Ontem, hoje e amanhã. Viaje nesse infinito. Infinity Rádio TV, sistema online de comunicação. Uma rádio de informação e diversão. Uma rádio que conecta todos no mesmo tempo e espaço. Ontem, hoje e amanhã. Viaje neste infinito. Rádio TV, sistema online de comunicação. Site www.infinitiradiotv.com.br. WhatsApp 11 99345 3036. Rally a pé. Sabe o que é? Criada em 1989, caminhada ecológica, didática e de integração. Leve para sua empresa, escola, faculdade, prefeitura, hotéis, grupos em geral. Evento motivacional, trabalho em equipe, liderança, competitividade e controle emocional. Participe também dos eventos abertos divulgados no site oficial www.rallyapé.com.br. WhatsApp 11 99345 3036. Página do Facebook com o nome Rally a Pé. Microfone Dinner, um conceito de interação gastronômica. Venha jantar em uma atmosfera de aconchego familiar e junto participar atuando ou assistindo em um programa de rádio e TV. Visite o site www.microfonedinner.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 99345 3036. Dana Design, moda, acessórios e tendências. Assessoria de imagem pessoal e profissional. Consulte o site www.danadesign.com.br ou pelo WhatsApp 11 985879203. Também no facebook.com/Dana Acessórios. Quebrando paradigmas, um ponto de exclamação, um momento de reflexão, muito além de nossa imaginação. Boa noite, ouvintes da Infinity Rádio TV, mais um programa para você. Agora, quinta-feira, 13 de junho de 2019, 20 horas e 22 minutos, e hoje o programa nós vamos falar sobre Israel. Quebrando paradigmas, nós vamos quebrar os seus paradigmas. Nós vamos estar passando para vocês um pouco sobre como que é Israel. Opa, deixa eu levantar a cadeira aqui, que eu estou me sentindo muito baixo, ainda do lado da minha convidada, que é um pouco alta, né? Então, assim, nós queremos estar passando para vocês como é que funciona, como é que é a vida lá, porque estamos trazendo, sim, uma pessoa moradora de um kibbutz. Vocês não sabem o que é kibbutz, nós vamos explicar. Uma pessoa que vive em Israel, que vai quebrar esse paradigma. Vocês pensam o quê? Que está caindo bomba o tempo todo na cabeça de vocês? Só se for bomba de chocolate. Bomba de chocolate pode até ser, porque tem chocolate no mundo inteiro. Então, assim, nós vamos estar explicando como é que é a vida. E eu vou estar passando para vocês um pouco também da história. É claro que se eu contar aqui a história de Israel completa, nós vamos ficar aqui, vocês vão estar vendo a minha cara por 4.500, quantos anos nós já temos aqui? Opa, 4.700 e pouco. Quase 5.000 anos, eu vou estar falando 5.000 anos para vocês, para contar toda a história. Muita coisa. Então, assim, eu vou fazer um resumo. Para quem não sabe, Israel, que vem de muito antes de Cristo, é um dos primeiros lugares, já foi Império Romano, já foi de tudo ali,
você tem, ela era um lugar habitado pelos judeus e num determinado, várias vezes eles foram expulsos. Uma das últimas vezes que eles voltaram foi justamente quando Moisés libertou os judeus. Eles tinham ido para o Egito, foram libertados e eles voltaram para Israel naquela peregrinação que o pessoal conhece, de abrir o Mar Vermelho, toda aquela história, e trouxe o povo de Israel de novo para a sua terra prometida. Depois, novamente, tiveram problemas do povo estar sendo expulsos, de perseguições, antissemitismo, e quem passou a comandar o país, que a gente chama que não tinha uma independência, foi o Reino Unido, que tinha o controle de Israel por muito tempo, até que esse antissemitismo foi se espalhando pelo mundo, e chegando no nazismo, onde que teve uma guerra, que todo mundo conhece, a Segunda Guerra Mundial. Pós-guerra, os países se uniram e resolveram então que ali seria realmente um país dos judeus, um país de predominação judaica. Claro que você tem todas as religiões, é muito aberto para todos os povos. Até o pessoal comenta que tem lugares além de Israel para você estar em Nova York ou em São Paulo, que você tem gente de tudo, nacionalidade, religião. Mas foi dada essa independência a Israel, e logo que foi dado, porque a guerra terminou em 65, foi feito todo um trâmite, em 45, em 1948, foi quando foi decretada a independência de Israel, e em seguida houve um ataque dos países árabes para retomar, tirar, expulsar novamente os judeus de lá. Os judeus não tinham um exército melhor, não tinham esse exército melhor do que os árabes, mas através de um sistema estratégico e a surpresa, né, eles conseguiram em 6 dias, que é a famosa Guerra de 6 dias, garantir a independência de Israel, e de lá Israel foi se fortalecendo. Hoje é uma das grandes potências mundiais, não só pelo sistema de defesa, que é sistema de armamentos e defesa, como sistema também na agricultura, investimento, todos na medicina, porque você tem muitos prêmios Nobel lá em Israel. Então ele foi crescendo nesse sentido. É um povo muito culto, é um povo que estuda muito, e hoje é uma das grandes potências mundiais, inclusive em investimento. Os judeus criaram sistemas de investimento. É um país pequeno, mais fácil de administrar, tem 9 milhões de habitantes, se eu não me imagino. Pergunta se... eu vou começar com a minha convidada. Eu vou passar, vocês já estão vendo ela, tá? Essa aqui, vocês estão vendo a minha convidada, Shiri Rivko, como é que fala? Rivto, nunca consigo falar, Ritvo, tá? Eu tô com a Shiri aqui ao meu lado, ela mora em Israel, num kibbutz, e eu tô com a Denise na técnica fazendo a tradução em inglês. Lembrando que o inglês delas não é o melhor inglês da face da terra, mas infelizmente um abraço para o Alberto Danon aqui, que eu não consegui trazer aqui para a gente falar em hebraico, e nós vamos então no inglês mesmo, tá? Mas tenho certeza que vocês vão conseguir entender aqui o que a gente vai estar falando. Ela com certeza não está entendendo tudo que eu estou falando, só algumas partezinhas, mas é bom para aprender também o português, tá? E aí, então, e para quem não conhece um pouco do sistema político de Israel, que você tem toda essa fortaleza de Israel, ele é um sistema parlamentarismo, e as pessoas às vezes não sabem o que é parlamentarista, tá? Tanto que nós tivemos já referendo no Brasil sobre isso, e elas não sabiam o que era. Você elege um partido, você não elege um presidente, você elege um partido, e o partido escolhe os ministros, e quem administra o país são os ministros, sendo que o primeiro-ministro é o topo, é o principal. É assim que funciona em Israel. Então, quando vai para a eleição, que as eleições, é o único país no Oriente Médio com democracia, democrático. É o único país no Oriente Médio
democrata. Lembrando que nós tivemos um partido de esquerda aqui que apoiava os partidos ditatoriais. Israel é um país democrático, tá? Então eles fazem uma lista, dessa lista o povo vai olhar e vai escolher qual é o partido que melhor interessa para eles. Nem sempre você vai concordar com todos da lista, mas você vai escolher aquele que mais lhe agrada. E aí se sai o partido que vai controlar o país com a lista de ministros. Claro, pode cair um ministro, o parlamento é assim, o partido se junta, de repente por uma pressão popular, e pode derrubar um ministro ou outro, o que não vem ocorrendo em Israel, porque Israel economicamente vem crescendo ano a ano. Ele está com uma moeda muito forte também, um PIB muito forte, daqui a pouco nós vamos saber a moeda que se usa lá, um PIB muito forte, tá? Mas as coisas lá também não são baratas justamente por causa disso. É caro morar em Israel, se ganha razoavelmente para você conseguir viver, mas é caro, não é fácil também a vida, como em qualquer lugar do mundo. A Denise Caroli, que está aqui com a gente aqui, Denise, o que eu estou passando agora para a Shiri é que ela apenas fala quem é ela, onde ela mora, vou falar boa noite, né? Ela pode falar boa noite aqui, quem é ela, onde ela mora lá em Israel, tá? Qual bairro, qual kibbutz, acho que ela mora em kibbutz, né? Na conversa, tá? Onde que ela mora, e praticamente ela conclui o que ela achou do Brasil. No microfone. Tá, ela vai traduzir sem falar no microfone, mas depois você tem que falar no microfone o que... Tá, perfeito. Vamos lá. Isso, pode falar em inglês, porque em hebraico nós não vamos entender. Quer falar em espanhol? Não, então ela vai falar em inglês, né? Apesar que se você quiser falar em árabe, a gente tenta achar alguém aqui. Lembrando que Shiri é professora de árabe também, né? Fala em hebraico, fala árabe e tenta falar o inglês. I'm Shiri. And I'm 30 years old. I'm living in Revadim. It's between Jerusalem and Tel Aviv. It's a small kibbutz. I grew up there and I came back there like after 10 years I was away, and my family is there. My grandfather established the kibbutz. And yeah, I'm an Arabic teacher. I used to work in the kibbutz too. I think that's it. Yeah? Ok. Se apresentou, o nome dela é Shiri, tem 30 Liga anos. o microfone. Tá, ok. Ela se apresentou, se chama Shiri, tem 30 anos, ela mora no kibbutz entre... Revadim. Porque são palavras que a gente não conhece. Ela mora num local que se chama Ravadim. Ravadim. Isso, que é próximo a Jerusalém. Ela mora num kibbutz, nesse local. Ela é professora de árabe, né? E o pai dela é brasileiro, mas foi morar lá e por isso que ela nasceu lá. E é exatamente isso que ela falou. That's it. O pai dela é brasileiro. Ele foi para lá. Ele foi inclusive para um kibbutz brasileiro. E por isso que ela nasceu lá e passou a viver lá. O nome do kibbutz, como é que é? Como é que é? Fala de novo. Brohai. Você sabe, galera, um dia um amigo meu que foi para Israel fala diversos idiomas, ele falou, mas o hebraico para nós, em português, tem que torcer. Parece que é difícil falar o hebraico. Tá? Mas e aí ela viveu lá, e agora pergunta para ela o que ela tá achando. Ela já veio outras vezes pro Brasil, né, Helena? Ela veio ano passado. Tá. O que ela acha do Brasil? Se ela quer morar aqui ou ela quer continuar em Israel?
I understand. Actually, I think Brazil is perfect. I think for traveling in Brazil, it's perfect. I don't know how is it to live in here. I think it's much more difficult. And yeah, it's a beautiful country, beautiful people, beautiful food, culture, nature. It's amazing. Acho que todo mundo deu para entender, né? Que ela tá apaixonada pelo Brasil, que ela, pela viagem, pelo tempo que ela está aqui passeando, ela gostaria de morar, mas ela falou que acho que tem dificuldades, né? Que vai ser difícil, mas ela gosta da cultura, das pessoas, da comida. Ela tá muito feliz. Tá, e agora assim, as pessoas às vezes elas têm receio. Lembrando que se alguém quiser fazer uma pergunta, pode entrar em contato pelo WhatsApp DDD 11, número 993453036, DDD 11, número 993453036, que poderá fazer qualquer pergunta aqui. Me faça em português, pelo amor de Deus, senão tem que virar a tela para passar aqui para Denise, tá? Porque o meu inglês é só aquele que eu consigo ler as técnicas aqui de computador. Isso aí todo mundo sabe aqui no Brasil. Mas aí eu estava voltando assim, que o pessoal aqui no Brasil, eles têm uma ideia, Denise, acompanhe, por favor, eles têm uma ideia de que no Brasil, quem mora em Israel está vivendo embaixo de bombas, guerras e mais guerra. Nós, tá, sabemos que não é bem assim, que não, na realidade não é nada assim, é até mais seguro do que no Brasil, tá? Mas pergunte para ela, Denise, como é que estão se as guerras estão perto deles, longe deles, se há um medo disso, e a convivência entre judeus e árabes, como que é? Parece que ela é muito boa em Israel, mas eu queria ouvir dela. He's asking you about how is to live in Israel, how is to live and feel about the scare, the wars, and how is to live with Arabic people. How is this behavior between Israeli people and Arabic people from Palestine? Yeah. Okay. Okay, so I think I will start from the end, from like the relationship between Arabs and Jews. I think that we are very much separated. So especially in the kibbutz, because there are no, like, we have a few workers, Arabic workers in the kibbutz. They speak Hebrew and we like them. They work there many years, but they are our connection with Arab people. We don't see many Arab people. Of course, that like if you go to Jerusalem, for example, you can meet many people, many Arab people, and then in Jerusalem you can feel the tension. You walk in the street and it's not like I don't know, maybe it's more like energetic thing. So I don't know, like Arab people will not I don't know, I don't know many Jewish people who have Arabic friends. Of course there are some, but I think those two groups they are separated. And there is a respect, but I don't know, like yeah. And for the second question, so I think life in Israel are quite comfortable. Like I was born there, so I'm living it. So I don't feel fear. I'm like it for me. It's like normal, you know. Some once in a while we have a war or like something in Gaza, and we are close to Gaza. So then there. Yeah, there's like sirens and we need to go to the shelters. Yeah. Ela falou assim que
a convivência... Fala um pouco mais alto, que esse ela falou microfone que- não é o melhor. Ok. O que eu dei para você o pior. Então, precisa trabalhar a manutenção dos equipamentos. Não, ela falou assim que a convivência é uma convivência assim, pacífica, né? De respeito, só que não existe assim uma amizade calorosa, né? Entre árabes e judeus. Existem árabes que trabalham no kibbutz, né? Mas eles não são tão próximos dos judeus. E existem judeus árabes fora do kibbutz que também eles são respeitosos, mas eles são mais distantes. Mas ela nunca parou para pensar nisso, porque ela é de lá e é uma coisa natural, tá? Ela mora perto da fronteira de Gaza. É muito comum ela ouvir assim mísseis, bombardeios, faz parte do dia a dia deles, mas nada atinge o local que eles moram. Tá longe, tá só naquele Ela local. tá próxima, só, mas ela porque mas na ela não realidade, atinge para essa quem comunidade da desconhece, qual ela vive. a guerra ela é específica no local, ela só está naquele local. De vez em quando eles começam a jogar uns foguetinhos e aí tem que ser interceptado por Israel, e quando Israel devolve já vem toda aquela imprensa, porque nós acompanhamos, eu e a Denise, uma palestra sobre Israel, tá? Então, assim, o pessoal mais ligado ao Estado Islâmico ou ao Hamas, não, tá? E não em si a Organização da Libertação da Palestina, porque outras pessoas. Estou falando mais do Hamas mesmo, mais Estado Islâmico, que eles contratam 10 vezes mais agências de notícias do que propriamente Israel. Eles utilizam de agências de notícias muito mais. Então, quer dizer, eles já posicionam fotógrafos, câmeras em lugares que eles sabem que as pessoas ligadas a eles vão fazer uma balbúrdia, vão fazer uma confusão, ou atacar pedra em soldados israelenses, ou paus, ou tentar invadir. Eles vão causar. Meio que a esquerda nossa é muito semelhante, né? É uma metodologia muito semelhante. Eles causam, e aí quando você recebe uma invasão, você recebe bala, você recebe pedra, você tem que reagir, senão você morre. Você tem que reagir. E Israel é mais forte. Então quando você reage, eles filmam a reação. Eles fotografam a reação. E levam para a mídia mundial a reação. Eles não levam a ação. E para quê? Para você criar um antissemitismo no mundo inteiro. Esse é o objetivo. Então, por quê? Porque as agências de notícias estão ligadas a eles. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o que importa para Israel? Israel é forte. Entendeu? Deixa pensar. Vai pensar bobagem. Né? Que Israel é forte. Mas é assim que funciona. Né? Então, assim, mas normalmente são reações a ataques que existem e são grupos extremistas. O povo não tem nada a ver com isso. O povo, eles querem trabalhar, eles querem viver a sua vida, casar, ter sua família e não querem guerra. A maioria dos povos. Pergunte para ela, a maioria do povo de Israel é a favor da guerra ou contra a guerra? Pergunta isso para a Shiri, se você... Acho que ela não entendeu. Almost people do a favor from Israel in Gaza war or is against. People do Israeli people do a favor for a war or against it. I guess it's 50-50. I guess like part of Israeli believe that the only way to stop Gaza is to fight them even 50-50 more. of most of people. Yeah, I guess like half of them will think we're not like enough tough with Gaza people. We should like get inside and like control Gaza Strip and to be like more like stop the rockets
because they think it's not enough, and the other half will think Há uma that divisão. we have to get out of there, and we have to like sign a peace contract. Há uma divisão. 50% da população. É a favor de que se... há uma discussão. Há uma discussão e é como a situação que a gente vive agora, né? Não, é diferente. Explica para ela que a situação aqui é 80% a favor do governo atual. Mas explica para ela que assim, para até passar para a Chile um pouquinho da situação do Brasil, no Brasil você tem 20% que é a favor do pessoal de esquerda que quebrou o país. Só que eles são ligados à mídia, então eles gritam muito. Pode explicar, Denise. O resto, 80% é a favor do atual governo. Né? Não sei se ela entende, mas pode... as agências de pesquisas oficiais reais, elas colocam esses números. São 76%, 80% a favor do governo. We have something like the conflict between Israel and Gaza in Brazil right now, because we have a delicate political situation. We have a right government, as you know, Bolsonaro, but quantos por cento? O último balanço da Agência Paraná, né, que é a mais forte lá, eles deram 82%. We have 82% of people, Brazilian people, in the Bolsonaro favor, and these rest people, they are from the left side, communist people, and the communist people, all media, almost around 80% Brazil media, TV programs, TV channels, TV newspaper, magazines, El País, do a favor for the communists. This way we have this bad announcement about our government. Bom, só passando isso para ela. Agora vamos falar de energia. Podemos falar o que ela comentou sobre se ela sente uma energia diferente em Israel, porque as pessoas têm aquela ideia de que ali é o portal do mundo. Já que esse programa fala muito sobre isso, tem-se uma ideia de que Israel é onde tudo acontece, é o portal do mundo. É a conexão. É a conexão. Se ela sente isso, e muitos judeus, depois você pergunta isso, eu sei que a primeira pergunta você já tinha a resposta contigo, muitos judeus aqui do Brasil, que foram para Israel, falam que ao ir ao local onde Jesus, Yoshua no caso, ele andou, né, ali transmite uma energia realmente diferente, né, que dá a entender que realmente passou alguém ali diferente, tá? Né? Sobre a energia, você quer passar o que ela te passou antes? He asked about if you want to talk about Israel energy, what do you feel if it's different from another place in the world or from here? Can you explain about it? Could you? Sorry. Yeah, like I told you before, so I think for me being in Israel, it's normal, so I don't feel a special energy, but of course when I go to Jerusalem and to the Kotel, so it's something else. You can feel like a different inner energy and spiritual, it's strong. Ela falou que como ela mora lá, no local onde ela mora, ela nasceu naquele país, ela sente que é uma coisa comum, mas quando ela está em Jerusalém, especialmente na parte lá do Kotel, que é o Muro das Lamentações, realmente a energia é diferente, bastante forte. É bastante forte. Tem algo diferente lá. E da comida? Ela prefere a nossa comida ou a comida de Israel? O que ela come mais lá? That's a bad. Ela já entendeu. It's not fair. It's not fair. It's
not fair. Really, ela falou que isso não é justo. Não é justo? O que ela come lá? O difícil. que é o dia a dia? Tem arroz e feijão? Não. Qual é o dia a dia da comida em Israel? What kind of Israeli food? So we like Arabic food. So we eat falafel and hummus and things like here there is Yes, a there's lot a of lot. Arabic food, which Yes. is nice. It's not like Israel. Like Israel, it's much better, yeah. I think so. But it's very nice to eat falafel here and baba ganoush we ate today. So, but yeah, Brazilian food is amazing and I love it. But for me as a vegetarian, it's like it's not so simple always. So arroz e feijão, of course, but like you have lots of things with meat and then I cannot eat it. So Como é que é a comida lá? Ela falou assim que Israel tem uma grande influência da culinária árabe. Eles comem bastante. Tabule, falafel, esfirra, etc. É. E aqui também ela vê muito dessa comida, mas assim, claro que você comparando a comida árabe que é feita em Israel e a que é feita no Brasil, a de lá é muito mais saborosa. A de Israel. A de Israel. E ela ama a comida daqui, mas como ela é vegetariana, ela gosta muito de arroz e feijão. Mas assim, tem uma variedade muito grande, mas ela não sente assim que em todos os lugares ela tem acesso a uma comida vegetariana. Eu vi ela falar alguma coisa de arroz e feijão. Ela tem vontade, óbvio, de comer as outras coisas que são muito saborosas, mas ela não se atreve. Eu vi ela falar alguma coisa de arroz e feijão. Ela gosta muito de arroz e feijão. Mas lá não tem. Ou tem e o feijão é muito caro. They used to eat rice and beans there. a different one. We It's eat different way to prepare. the white beans with a tomato sauce. You know, white big beans with tomato sauce. Eles é diferente a forma de preparo. Eles comem arroz e feijão. Eles comem o feijão branco com eu não sei como se fala. Chunch. É um prato típico. É um prato típico, é uma feijoada branca. Isso, e é feita com molho de tomate. E é feito com molho de tomate? De tomate. Tomato sauce is Yeah, but chunt is something else. Chunt is like a pot, you put it for the night, 12 hours of cooking. It's very much Ashkenazi dish. Ela falou que o chunt é um prato que ele exige um preparo que é mais rigoroso, que são em torno de 2 horas e que é um prato da culinária Ashkenazi. Ashkenazi, para o pessoal que está nos acompanhando, existem os judeus Ashkenazi e os Safaradi, como o pessoal quiser saber. Depende da origem da pessoa, da onde ela veio. Então, os Ashkenazis são mais os descendentes ou ascendentes da Europa. Leste europeu. Leste europeu. E os Safaradi, cada um fala. Os mais claros são os loiros. Tá? Os Safaradins, eles são da Península Ibérica e da parte árabe. Exatamente, da parte árabe, do Egito, Sírio, tem muitos judeus árabes. As pessoas, elas misturam alhos com bugalhos. Elas acham que o cara é judeu, ele é árabe, mas tem os judeus árabes, e como é que fica, entendeu? Tá? Porque o judaísmo é uma religião, é um povo, mas é uma religião. O árabe é uma nacionalidade, é onde ele nasceu, é uma diferença gritante aí. Então você tem essa diferença. No Brasil nós temos as pessoas com sobrenomes de planta, que são os carvalhos, os oliveiras, junqueiras, tá? Esses sobrenomes, na realidade, eram judeus que vieram de Portugal e por causa da Inquisição, que havia uma perseguição aos judeus, eles mudaram de nome e por isso colocaram sobrenomes de plantas, mas mudaram e fizeram conversão para o catolicismo e se manteve essa manteve essa tradição entre eles, até porque a religião católica ela vem do judaísmo, né? Então eles mantiveram, lembrando que Yoshua é o nome certo de Jesus, ele era um judeu, tá? Ele nasceu, viveu
e morreu como judeu. Lembrando que Yoshua é Jesus. Tem É Jesus, que foi o que eu acabei de falar. Eu acabei de falar que ele nasceu, viveu e morreu como judeu, e a cor dele, porque como ele era sefarade, ele era do Egito, se eu não me engano, né? Do Egito, Yoshua do Egito. Yoshua comes from Não sabe, Egypt. também não consigo, acho que é do Egito. Yoshua, Jesus comes from. Eu não sei se era da Síria, do Egito. Também não tenho certeza, mas ele era. Ouviu falar. Ele tinha ascendência safarada e ele era mais moreno. De pele morena. Com pele mais morena. Essa ideia que eles colocam de loiro, olhos azuis, não é o real. Tá? Não era de origem caucasiana. Não era de origem caucasiana, tá? Ele era de uma pele mais parda. Exatamente, Tinha tá? um estereótipo mais de um homem árabe, né? E ali esse lugar aqui que a gente está mostrando no fundo, onde que é, Chile? Pergunta o lugar que eu estou mostrando na tela. Seria o muro das Lamentações aqui? Tá? Como é que vocês chamam ali? Muro das Lamentações. Fica cheio desse jeito? Fica. No, this is a Isso é special Photoshop. I think this is Tish B'Av, which is like a holy day that you go. Do holiday or do special celebrate? Yeah, many we have not. I don't think it's a celebration, but it's like even like a mourning day that we mourn for the fact that the holy, how do you say, Bet HaMikdash? You know the dia de uma celebração sagrada, holy day. Seria uma celebração sagrada. Uma isso celebração mesmo. sagrada. Vamos entender então como é que é a vida lá. Porque eu sempre comento, eu fiz esse comentário com a Denise outro dia, a Eliana que está nos acompanhando aqui ao vivo, tá? Que é a prima da Chile, tá? Lembrando, mandou um beijinho para elas, mas como foi na televisão, então vai para todo mundo o beijo que ela mandou, tá? Aí. Tá? Lembrando que assim, eu estava comentando que assim, todos os países têm a sua vida. Por mais que a imprensa de fora traz alguma dificuldade num país que tem terremoto, num país que tem pobreza extrema, nesses países da África, uma Etiópia, algo assim que parece, olha, eles estão passando fome. É a mesma coisa de você chegar no interior do Nordeste e mostrar aqueles vilarejos à beira do rio com aquelas casebres de madeira. E vão pensar que no Brasil é assim. E aí a pessoa vem para o Brasil, vai para São Paulo e vê que as coisas não são bem assim, que tem uma vida, que tem prédios, que tem carros, pessoas trabalham, ganham. E assim são esses países com a imagem que chegam para nós, mas também tem uma vida. Tem pessoas que trabalham, tem. Então todos os países, e Israel também, Israel não vive só em guerra, tem a vida do cotidiano, as pessoas, elas vivem normal, principalmente nas grandes cidades. É muito diferente essa pergunta que eu vou fazer para a Chile, pelo que ela conhece do Brasil, a vida de lá para a vida de cá, as pessoas são muito diferentes, o dia a dia é muito diferente. He asking about people between Brazil and Israel, and they have a different day by day, or is something equal? What do you think about it? I would say it's quite equal. Like, I feel very much like home. I think São Paulo is very much similar to Tel Aviv. It's a busy city, like you see many people in the street hurry up for their work, and we have culture, you have culture, many parties. It's very much similar. I think also in Israel we are like struggling to survive. It's very expensive to live there, so many people are working a lot, and ela falou assim que é bem parecido, né, o cotidiano de São Paulo,
com Tel Aviv, que é a capital. Fala mais alto do seu microfone. Ela falou assim que é bem parecido com o cotidiano de São Paulo. De São Paulo. Com Tel Aviv, que é uma cidade grande, que é uma cidade de negócios, assim como São Paulo, que as pessoas andam com pressa para ir para o trabalho, com medo de se atrasar. E também eles têm uma vida muito difícil, porque as coisas são muito caras e eles têm que trabalhar muito para obter, né, coisas, enfim, para pagar contas, como aqui também. Tem metrô? They have subway? Tem metrô lá? Não tem metrô. Mas tem frio? The transportation is quite bad How in Tel is, Aviv. Camelo não. Seasons. The temperatures are strong, hot. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que está fazendo, Denise? Temperatura, tá. Só para eu passar para as pessoas o que era, que eu não concluí a pergunta. Tá. Sobre a temperatura. Almost time is hot or cold. Could you talk about the weather there? Now it's 32 degrees, something like that. In August it can be 40 degrees. It depends where you are, if you live on the mountain or like next to the sea. We are next to the sea, so it's much warm, hot there. And I think, well, I would say that we have our winter, it's cold, it's about 10 degrees, but it's only 2-3 months, and after that you have the autumn, the spring, the summer, so most of the year is comfortable. Sunshine is almost the year. There, like here in Brazil. Yeah, it's similar. Então, ela falou que a temperatura lá é bem similar à do Brasil, que o sol brilha a maior parte do tempo. Em agosto a temperatura já começa a baixar, né, porque muda a estação, e no inverno a temperatura máxima chega em torno de 10 graus. This Celsius ou Fahrenheit? Celsius. Tá certo. Então não tem neve. E no calor, como ela mora no da praia, é em torno de 40 graus. He's asking, there's no snow, but ela falou assim que quem mora na montanha sente um pouco mais de frio pela altitude, quem está próximo do mar, como aqui, está mais quente. Natural. Aqui também chega a 40 graus também, dependendo, ainda até mais, né? 45. Depends of season or time. We have 40 Celsius, 45. Yeah. The last summer in São Paulo we had around 45. Denise está passando para vocês que aqui também chega a alta. I hate it. For São Paulo is not good. Altas temperaturas. Global warming. Oh, yes, absolutely. E nós estamos falando sobre o aquecimento global aqui. O aumento das temperaturas. Tem parques grandes, florestas em Israel? Vamos conhecer um pouquinho, ou é muito deserto mesmo? They have a kind of forest and parks there, or almost is a desert, what we think. Okay. We used to think. So I can say that half of Israel, like the south of Israel, is a desert. Of course, it doesn't look like a desert because in a way you have where you have settlement, so you have agriculture and you have villages, so it's not look like a desert, but it is like more warm and the soil and dry, and the soil is not so. Yeah. But like half of it, it's very green, and like especially in the north we have forests. Ela falou que no sul, grande parte, né, do sul de Israel é composto de deserto, mas como é um país super desenvolvido no quesito da agricultura, eles têm projetos de irrigação, então você não vê essa secura assim, a olhos abertos, mas você sente essa secura na temperatura e na umidade do ar, que ela é bem baixa. Mas no norte, eles têm florestas. Então tem. O Arão aqui está querendo que a gente volte no assunto comida. Alimentação.
Frutas. Tem frutas em Israel? We will talk again about food, and you have something, a typical fruit or something different. Yeah. Could you talk? So I have to say, of course, the fruit in Brazil is much better, first of all. Really? And second of all, so we have kind of fruits that you don't have here, or the quality is not so good. So for example, our oranges are much better, I have to say, because There. it's from there, right? So like Bananas. yeah, bananas, mangoes we have also, and It comes, it's pomegranate imported. and orange. What? Mangoes, bananas. No, we're growing everything. Grande. Ah, We're growing Como é que é? there. ela falou assim que as frutas aqui no Brasil são muito mais saborosas, claro, que ela adora, mas ela acha que a melhor fruta que é produzida lá é a laranja, que tem um sabor mais genuíno, e existe bananas, mangas, mas assim é coisa normal. Não tanta variedade. Não tanta variedade. Have a lot of a sort, like in Brazil or tropical places, or have a few? Tropical places? No, I'm just talking about you have a lot of kind of fruits as Brazil, or is a short? We don't have as much as here. No, but we have actually many things. I think like because of the agriculture, it's advanced, it's developed. So we have like goiaba and lychee and mango and banana, like many tropical fruits, papaya. Ah, cool. There too. So Because yeah. you have a Papaya, a gente sabe o que é papaya. Ela falou assim que tem essas frutas tropicais, ela até mencionou, ela falou que tem papaya, que é mamão, né? Tem goiaba, and another is lixia. E eles têm esse tipo de cultura de frutas por conta do sol, que lá brilha o ano inteiro. E essas frutas gostam de sol. Tá. Tem bastante variedade também. Então assim, agora eu estou mais ou menos baseando com algumas perguntas que estão fazendo aqui para nós. Ah, é? Aí assim, eu quero, o pessoal quer saber o seguinte: essa pobreza do Brasil, favela, que aqui estamos falando como comunidade, tem pobreza em Israel, tem mendigo, que é morador de rua, tem isso em Israel, tem pobreza? He asking about if in Israel exists poverty similar to Brazil, if you see homeless living on the street, homeless people. So I think it's not like Brazil, because I think we have a system that helps those people like more. So for example, you won't see so many people in the street because they have shelters. They have like specific place they can be at. Yeah, but of course in Tel Aviv, next to the central bus station, you can see homeless people, but it will be like, I guess, drug addicts and like São Paulo downtown, Cracolândia. Yeah. Like but walking dead it's people. Not like here, like no, few. So much. Few. Here is too much. Not compared. Então, ela falou que existe, mas em maior quantidade em Tel Aviv, mais no centro de Tel Aviv tem uma concentração de pessoas drogadas que vivem na rua, de mendigos, mas eles, em todo o país existe mendigos, mas eles têm um trabalho de cuidado maior, de ajuda social, e eles têm mais abrigos que ajudam essas pessoas a terem um pouco mais de infraestrutura, de tomar banho, de comer alguma coisa. Mas em Tel Aviv, no centro, tem uma concentração maior, mas não é comparado ao que tem aqui no Brasil, que é demais. Que é demais. Como é que a imagem do Brasil com relação a esses assaltos que nós temos aqui, vamos sair da política, sem ser política, você coloca, tá? Tira os assaltos da política. Vamos falar dos assaltos
das pessoas. Como é que é passada essa imagem? Quando ela fala que vem para o Brasil, tem medo de ser assaltada? Qual a imagem que é passada para o Brasil lá? E se existe assalto lá também? He asking about when we talk about Brazil and what the people think about Brazil. They scare. They think we'll be robbed something. In Israel, what people think about Brazil? Yeah. They think that you have beautiful women and you're eating fruits all day and you're dancing samba. Yes. Eles têm uma imagem muito legal. Olha que graça. Que são as mulheres mais bonitas, beautiful women, dancing samba and eating fruits all day. Eles têm uma imagem que nós somos assim, a tropical country, que nós somos um país tropical, que tem as mulheres mais bonitas, que dançam samba e comem frutas. Well, of course, they don't think about social problems. Of course, we know about favelas and favelas. Yeah, it is. Yeah, it's also like I know that specifically travelers that want to come here, so they have some fear in the beginning because we know that favelas is like bad influences and bad. It's dangerous and yeah. Ela falou assim que as pessoas que vêm realmente para cá, que planejam, eles têm assim um pouco de medo, porque elas são avisadas sobre os problemas sociais, favelas, assaltos, mas acho que quando eles estão aqui, eles já Israeli people Como é que é o assalto? They relax. Como é que é um assalto em Israel? A mão armada, é a trombadinha? Como é que vamos porque assim tem assaltantes aqui me perguntando como é que é assalto lá, se vale a pena mais assaltar lá ou aqui. Como é que funciona? As pessoas querem saber, eu tenho que perguntar. He's a funny guy. He's asking how the robbers use it to rob people on the street. How it's happened in Israel? They are angry or they are discreet? Or could you explain this? So actually, we don't have robbery. I think it's I think for me, Israel is the most safe place I've been. Because even in Europe, I don't feel safe as I feel in Israel. You can walk in the street anytime you want, any place. You can use You can everything put your phone and walk away and come back to find your phone in the same place. Or if you can walk with a bag with money. You can put the money and like many people, like if you lost something, so someone will write a note and we'll put it on the wall and said, I found this and this and this. If you want this and you lost it, call me and identify, and then I will get it This back. is unbelievable. Oh my God, this is a paradise. I need to go there. I must go there. Ó, é o seguinte, eu falei pra ela que é um paraíso, que eu preciso ir lá, eu devo ir pra lá. Por quê? Ela falou assim que não existe assalto. Não existe assalto. Prestem atenção, não existe assalto. Você pode sair com todos os tipos de joias, ouros, metais preciosos. Você pode sair com a bolsa aberta, com a carteira cheia de dinheiro, colocar seu celular na calçada. Não acontece nada. É um lugar muito seguro. E se por acaso você perder sua carteira, seus pertences pessoais, dinheiro ou qualquer coisa, vão ser colocados cartazes nas ruas com a foto disso para a pessoa ir procurar. Nossa, você vê? Que Isso diferença. existe. Isso e ela existe. falou que ela se sente muito segura, que ela nunca foi assaltada, ela mora num local super seguro e todo o país é assim. E ela se sentiu com mais medo na Europa do que lá. A Europa tem. Tem França, um monte. A Europa a gente sabe que tem. Esportes. Qual é o principal esporte de Israel? What's the main sport? I guess football, but we very bad at football. Mas eles sabem que a bola é redonda?
Ela falou que é o O futebol, futebol, né? Mas eles não jogam bem, é o que as pessoas gostam. E he's a very funny guy and he asks something, a good joke, and he asks if the ball is Redonda. an icon. Really? I didn't know that. No, I think it's a square. I think it's a square. What do you think about it? Eu não sei o que ele tá referindo. I think it's not an icon. It's a square. Or triangle. Mas como é que é incentivado o esporte? Ele é pelas universidades como nos Estados Unidos? Ou são clubes como no Brasil? Ou é empresas privadas que têm domínio? Okay. And he's asking how the sport or soccer or football is supported by the government, by football clubs or entrepreneurs or other people. I just want to say that we just won a match on the primaries of the EuroLeague. So I don't remember when was last time it happened. It's really a big thing for Israel. You know, EuroLeague, it's the European League of Football, and maybe we can. It was a big show. Yeah. Wow. It's a big. It's a big business. Yeah. Como é que é? Ela falou que teve uma partida is a local. No, it's Europe League of Football. So we Liga de futebol. A Liga de Futebol Europeia. Europe. Yeah, so we just won the match, the first match, and it didn't happen for a long time. So it means that maybe we have a future. I don't know. Ela lembra que teve uma partida com a Liga de Futebol Europeia e foi um grande evento, mas ela não sabe quem que suporta, quem que coordena isso. Quem coordena. Mas faz bastante tempo. Nós estamos agora, porque nós começamos às 20h16, uma hora de programa, já estamos praticamente encerrando o programa. Então, quer fazer alguma pergunta? Não. Eliana quer fazer alguma pergunta? Não. Eu queria saber da Shiri se todos lá falam hebraico, árabe e inglês. Porque o árabe também é uma língua local. O árabe também, né? Se é comum todos falarem, se todos têm grau universitário, se a educação ali como é que é, inclusive nesse lado dos dialetos e a educação assim como. You understand? He asks about education. He asking about education. How is education level from Israeli regular people? And if Israeli people speak is Hebrew in another language, is like a run, or you just speak Hebrew is just? Okay, so it's true that we're living in the Middle East, but none of Israelis speak Arabic. Like, Israelis don't speak Arabic, actually, and I believe it's not so good, and this is why I choose to be an Arabic teacher, because I think it's important. We're living in the Middle East, and we need to get to know our neighbors and to communicate with them. So second language in Israel is English. Most of Israelis speak a very good English. Mine is not so bad, not so good. Yeah, and that's it. Like Arabic is, well, now it's changing because there are many. Not official. There's many law that trying to make it not the second language, but yeah, we don't study it in a formal way and in a way that we can communicate after. We only study. Yeah, it's not very formal. Ela falou assim que I will talk Hebrew as a first language, then English. Yeah. Okay. Então, ela falou que o hebreu é a primeira língua, que é o hebraico, né? E o inglês, a maioria das pessoas falam bem, mas não é tão assim fluente. E o árabe, algumas pessoas falam, mas por diferenças, I think is a religion and culture difference. The Arabic is not
grow in Israel. Okay? Yeah, it's of course it connects to politics. 'Cause Isso. Então, ela falou que o árabe também tem pessoas que falam, mas ele não é tão difundido por questões políticas, religiosas, né? Mas ela é professora de árabe porque ela vive no Oriente Médio e é importante para o desenvolvimento profissional, pessoal dela e comunicação, tudo. Sim. Então ela tem mais algum idioma que ela conhece? Do you speak another language after English, Hebrew and Arabic? Português. Yes, You now think? Agora está aprendendo português. Português. Yes, É. Could you try speak something in Portuguese? Então assim, olha, ela o que a galera tá falando aqui é isso aqui, ó, para ela aqui, ó. What? O que nós queremos aqui, que nós estamos pedindo, é que ela dê um boa noite, um tchau para a galera, com umas 3, 4 palavras, em hebraico, em árabe, em inglês e em português. Could Wow. you say? Go on. 4 languages. Eat. אז שיהיה לילה טוב לכולם, שמחתי להיות פה ולדבר איתכם. זה עברית, עבראיקו. Hebraico. تصبحوا على خير يا جماعة. تشرفنا. This is عربي. Árabe. عربي. السلام عليكم. Salam aleikum. Shukran. Shukran. Now many people know it because you have the Syrian novella, right? Popera. Yeah. Órfãos da Terra. And have a good night. English e boa noite. Yes. Em português. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Em inglês foi o goodbye. Bom, galera, eu vou encerrando aqui o programa, deixando aqui 6 minutos rodando a nossa propaganda. Vamos fazer aqui um anúncio na Infinity Rádio TV, que você vai ganhar uma vinheta. Tá? Olha que legal. Você ganha uma vinheta do sua empresa, do seu negócio, e ainda ganha uma intro, né, Denise? Assim que se fala, né? Você vai ganhar uma intro. Ganha uma intro. Que é uma propaganda assim de no máximo 17 segundos, com alcance meteórico e com tecnologia 3D. Isso, tá? Vai ter aí um ano de propaganda rodando em todos os programas. Eu falo no meio do programa, tá? Para vocês. Tanto que eu vou falar da Dana Design, da Dana Acessórios. Você pode entrar no Instagram, você pode entrar na página do Facebook, Dana Acessórios, né? Passa pra galera aí. Então, você pode acessar a loja Dana Acessórios nas principais redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Então, Facebook /Dana Acessórios. Instagram é @Dana Accessoire, que é a palavra acessório em francês. YouTube, canal Dana Acessórios. E no Twitter, Acessórios Dana. Muito obrigada. E vocês podem estar. E aí eu vou falar também do Rally a Pé, que você pode estar levando corporativo para sua empresa. Tem um Rally em Israel? Rally, sei lá que ela sabe o que é? Has rally in Israel. What is that? Rally, Do you know rally racing Acho que- on the desert? Oh, yeah. Dakar, Paris, Dakar. Yes. We have it, but I don't know. Tem. Yeah. Sim, Tem. existe. Yeah. Feito a pé. By foot, on foot. Walking. A mesma coisa feita a The pé. same thing, but you have to walk. Ah, Não tem. Yes. A pé, feito a pé. No, Não é corrida. it's not marathons. running. Não é corrida. Marathons. We have marathons too. No, it's the É um same. jogo de The estratégia. same rules Ah. of rally by car. Mesma regra. Tô explicando. It's the same rules of rally made it by car, but you will do it walking. Wow, I don't know. It's something different. He Então, does it. assim, eu sou um inventor no mundo. Para quem não sabe, está nos acompanhando, que eu sei que eu já acompanhei, já tem reportagem, eu sou o inventor do Rally a Pé. Uhum.
E aqui eu vou fazer aqui um convite. Vamos levar esse esporte para Israel, que não tem. Não existe em Israel. You to take this new sport to Israel. I will be the ambassador. Yes, ela vai ser embaixadora. Ela vai ser embaixadora. Vamos levar esse esporte para Israel. Você que tem uma microempresa, uma média empresa, uma empresa grande aí, pode estar levando também para fazer um evento desse corporativo, não é corrida, né? Lembrando agora que as inscrições para o próximo evento estão encerradas, mas nós vamos ter dia 21 de julho uma urbana em São Paulo e Corcovado, nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro um rally a pé, do Corcovado até o parque. By Christ until the park. Até o parque lá embaixo. Do Corcovado no Rio de Janeiro, aqui, dia 9 de novembro, galera. Com hotel pro pessoal, café da manhã, as camisetas, tudo certinho, com ônibus indo até o Rio de Janeiro, para estar pegando tudo do jeito certinho. Galera, vamos entrar no www.rallyapé.com.br. Rally a Pé se escreve RALLYAPE.com.br. E acho que daqui uns 10, 15 dias nós já vamos estar funcionando a Microfome Dinner, que é um conceito, quer passar um pouco o conceito da Microfome Dinner? Então, é um conceito novo no Brasil, mas muito comum na Europa, Estados Unidos e Israel também, que são jantares casuais. Como é que chama em Israel mesmo? É Dinner... esqueci o nome agora. Diners. Diners, tem muito em Israel. Tem aplicativos no Brasil que funcionam com essa invenção e, como eu estava falando, são jantares casuais com um número reduzido de pessoas, uma experiência totalmente diferente, confortável, no ambiente familiar e com comida feita com muito carinho. É muito legal vocês estarem no Microfome, www.microfomedinner. Se escreve microfome, não é microfone, é fome mesmo. De microfome, de microfone, só que com fome, dinner, dinner.com.br. Já está no ar o site, estamos agora colocando os dados. Está em construção, mas você já consegue ter algumas ideias ali, já começa a ter, e acho que acredito que segunda, terça-feira ele está prontinho para a gente divulgar o primeiro encontro do pessoal aqui num programa de rádio e TV. Você vai comer e participar ao mesmo tempo. Não vai comer o microfone, porque se comer o microfone, tem uma gata aqui. Tem uma gata que ela come. Que ela come o microfone, então vocês não vão poder comer. She likes to eat. Bom, galera, então dou uma boa noite para todos. Obrigado para quem está nos acompanhando. Tá? E a gente volta agora, amanhã não tem programa, sexta-feira vai ser só quando inaugurar a Microfome Dinner, tá? Então a gente volta agora, segunda-feira, com Esportes com Pitacos, para falar da seleção brasileira na Copa América, que ninguém tá dando muita bola, mas não tem jeito, tem que falar mesmo no Esportes com Pitacos, tem muita coisa para falar. E parabéns ao Santos que ganhou do Corinthians ontem, tá bom, galera? Vamos para propaganda, mais alguma coisa a falar? Encerrou? Mais alguma coisa? Do you want to talk something? I'm going to the match tomorrow, so I hope Brazil will win. Não. Ela vai para a partida de futebol com ela vai. América, Brasil e Bolívia. Avisa para ela que o Brasil, para ela não comemorar no gol da Bolívia, porque o pessoal joga coisa em cima. Bom, galera, vou soltar propaganda. Tá? Até a próxima. A gente se vê. A partir de agora, a Infinity Rádio TV SAC, Sistema Online de Comunicação, apresenta mais um campeão de audiência. Antes, acompanhe todos os programas semanais e ao vivo da Infinity Rádio TV. Tudo para você. A Infinity Rádio TV, através dos programas Esportes com Pitacos, o programa Tira Elite e Deu Elítica, o programa